Yo, Haukiki, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Novel Brasil. Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai apresentar pra vocês um pouquinho de, talvez algumas ideias interessantes, de como criar personagens cativantes. E um pequeno adendo antes de continuar com esse vídeo, tá bom? Essas informações aqui que eu vou passar pra vocês, elas não servem apenas para escrever novel, tá? É para quem quer aprender a criar personagens mais profundos. Lembrem-se que o seu personagem ele não precisa ser profundo para ser interessante, ok? O escritor pode pegar todas as dicas aqui, por exemplo, fazer o contrário e fazer algo incrível com isso. Mas não apenas isso, a pessoa que quer criar um personagem de RPG ou qualquer coisa parecida também vai encontrar dicas valiosíssimas aqui nesse vídeo. Como vocês devem estar vendo aí de fundo ou de qualquer outros lados, nós temos uma apresentação hoje, então vai ser bem interessante isso. Bom, vamos logo pro vídeo porque é isso que importa, mas nunca se esqueçam de deixar o seu gostei e o seu comentário aí. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é: crie um perfil detalhado do personagem. Pode até ser uma coisa bem óbvia, mas vamos por menores agora. Antes de você começar a escrever a sua história, é muito importante você criar um perfil detalhado do seu personagem. Isso vai incluir informações como idade, nome, histórico, seja dele ou até mesmo histórico familiar mesmo, sabe? E a personalidade, os gostos e até mesmo desgostos, nível educacional do cara, a aparência física dele e outros detalhes também. Quanto mais detalhado for o perfil do seu personagem, mais fácil vai ser para você entender os motivos dele e também os desejos dele. Vamos começar pelo primeiro ponto, histórico do personagem. O histórico do personagem pode influenciar diretamente a sua personalidade. Pensa na cultura dele, na origem dele, na educação, experiências passadas, relacionamentos e como esses fatores afetam. O histórico familiar é uma parte importante, por exemplo, do perfil do personagem. Isso inclui informações sobre a família, pais, irmãos e avós, bem como eventos importantes na sua vida que podem ter moldado a personalidade dele e os seus objetivos pessoais. Mas lembrando que essa dicasinha aqui do histórico familiar não passa de uma dica, né? Ela é muito uma coisa... você não precisa realmente colocar, mas é muito interessante você colocar um histórico do seu personagem, né? O que ele passou, o que ele vai passar e tudo mais. E essas coisas vão ajudar você a entender como que tais pontos modificam ou até mesmo acrescentam na personalidade do seu personagem. Agora preste atenção especificamente na personalidade. A personalidade do personagem ela é fundamental para tornar ele interessante e crível, isso é fato. Agora, quando você descreve os traços de personalidade como seus pontos fracos e fortes, as crenças deles, os medos, os desejos, isso torna ele um pouco mais verossímil. Pensa como a personalidade do personagem pode influenciar as suas ações e como outros personagens podem reagir a ela. Uma coisa engraçada sobre essa dica é você levar em consideração que o personagem aqui seja o protagonista, porque na maioria dos casos, os outros personagens em volta vão ser os reagentes das ações do protagonista, que vai ser muito mais o cara que faz as coisas e modifica a vida das pessoas em volta. Como é o caso, por exemplo, de personagens com o estereótipo de Sherlock Holmes, que eles não mudam, mas eles conseguem mudar as pessoas em volta, por exemplo. Outro ponto é os objetivos e os interesses. Os objetivos e interesses do personagem, eles podem ser úteis para descrever a sua personalidade e o seu estilo de vida. Por exemplo, se o seu personagem gosta de jogar xadrez, isso pode indicar que ele é, por exemplo, estratégico e tem uma mente aguçada, ou sei lá, tem uma cabeça gigante. Se ele gosta de música, isso pode indicar que ele é criativo e um pouco mais emocional. Agora bora falar sobre os traços distintos do seu personagem. Cada personagem ele tem que ter algo que torna ele único e reconhecível. Isso pode ser uma marca de nascença, um hábito incomum ou um traço de personalidade distinto. Esses detalhes eles ajudam a diferenciar o seu personagem dos outros e podem ajudar o leitor a se lembrar dele. Ao reunir todas essas informações, você pode criar um perfil detalhado do seu personagem que vai te ajudar a guiar ele na escrita de uma história envolvente e realista. Você tem que se lembrar, o perfil do personagem é uma ferramenta flexível e que você pode adicionar, remover ou alterar informações conforme o necessário. Próxima dica: desenvolva a personalidade do personagem. Gente, a gente falou sobre você criar um perfil, traçar o perfil. Agora a gente vai falar sobre desenvolver esse perfil. Cada personagem ele tem que ter uma personalidade única que vai diferir ele dos demais outros personagens da história. A personalidade
pode ser moldada por experiências passadas, objetivos pessoais, até mesmo traumas assim. Pensa em como o seu personagem ele pensa, age e como ele se comporta em diferentes situações. Quanto mais complexo for a personalidade do seu personagem, mais interessante vai ser para o leitor. O primeiro ponto é você determinar suas qualidades e defeitos da personalidade. Você tem que identificar os principais traços do seu personagem, como por exemplo, ele é corajoso, tímido, ele é introvertido, ele é extrovertido, ele é teimoso, ele é manipulador. Esses traços, digamos assim, eles podem ser úteis para criar uma personalidade consistente e um pouco mais crível. Outra coisa é você adicionar defeitos às personalidades que você acabou de criar no ponto anterior. Nenhum personagem é completamente bom ou completamente mal. Crie conflitos internos, tá bom? Conflitos internos eles podem ajudar a desenvolver a personalidade do personagem, tornar ele mais cativante. Pense em como seus traços de personalidade podem entrar em conflitos uns com os outros e como isso afeta a sua tomada de decisão e suas interações com outros personagens. Um ponto bem interessante que a gente já vai pular pro próximo é: crie conflitos internos e resolva com externos. Um arco de personagem é a transformação gradual do personagem ao longo da história. Isso pode incluir mudanças de personalidade, de objetivos ou de perspectivas. O arco de personagem ele ajuda a manter o leitor engajado, interessado em acompanhar a jornada do personagem. Mas com relação a essa questão de conflito interno e externo, quando você cria um conflito interno, tipo, o personagem ele tem dificuldade em falar a verdade, e você cria um conflito externo, o conflito externo ele é para resolver a questão do conflito interno. Então ele tem dificuldade em falar a verdade, mas ele é posto à prova numa situação de que ele tem que falar a verdade. Quando você for desenvolver a personalidade do seu personagem, você tem que se lembrar que cada personagem tem que ser único e distinto. O desenvolvimento da personalidade do seu personagem tem que ser consistente e plausível em relação à história. Além disso, você ainda tem que estar aberto a fazer ajuste na personalidade do seu personagem conforme a história se desenrola. Eu tô repetindo muito essa palavra, né? Personalidade do seu personagem. Gente, vocês têm que se lembrar que os seus personagens eles são únicos e eles têm que ser tratados como indivíduos. Evitem, por exemplo, criar estereótipos maus, sabe? Estereótipos que são ruins de certa forma. Eu posso fazer um vídeo sobre estereótipos ruins. Criar personagens convincentes e cativantes é fundamental para prender a atenção do leitor e fazer com que eles se importem com sua história. E também, não apenas com o leitor, mas com qualquer pessoa que está acompanhando a história daquele personagem. Quando você criar um perfil detalhado do personagem, desenvolver a personalidade dele, criar relacionamentos complexos, dar motivos para suas ações e, de certa forma, evitar um pouco de estereótipos ruins, você pode criar personagens mais realistas e envolventes. Obrigado por assistir e, bom, boa sorte na sua escrita criativa aí, tá bom, galera? Eu vou ficando por aqui e até mais.